Existe um lugar onde cuidar da sua barba é o mesmo que destruir ela. Você acha que está cuidando bem da sua barba, mas no fim das contas você pode estar estragando ela. Porque nem sempre aquilo que parece pela lógica ser bom, na verdade é. Às vezes na intenção de limpar com mais profundidade a barba ou hidratar direito, a gente pode estar entupindo os poros ou até removendo uma hidratação muito importante da pele. E aí foi pensando nesses hábitos que muitas vezes a gente tem achando que está fazendo bem, a gente está fazendo o inverso do que devia estar fazendo. Por isso nesse vídeo eu separei 4 hábitos que parecem estar certos, mas podem estar criando um monstro aí na sua cara. E tudo começa no banho, né? Nada mais lógico do que aquele banho quente para relaxar, para limpar os poros, para tirar aquela gordura que tá na pele. Mas não é bem assim. É que quando a gente tá tomando banho, não é bem para criar um spa, uma sauna. O calor pode até relaxar, mas ele também evapora a sua proteção. Quando a gente entra naquele chuveiro com a água quente assim para relaxar, na hora a gente também está dissolvendo a barreira lipídica da pele. E essa água quente arranca a proteção natural antes até de arrancar a sujeira. E aí a gente sai do banho achando que tá super limpo, mas a pele do rosto tá bem ressecada, as escamas aqui do pelo da barba estão super abertas e isso acaba trazendo muito mais ressecamento, o pelo fica mais duro e a pele pode descamar, causando na hora aquela caspa, né, o que parece ser uma caspa. E aí com isso vem coceira, vem irritação, tudo aquilo que a gente não quer. E a gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Banho quente é bom, dá aquela sensação mesmo de relaxamento, mas não é nada saudável para o cabelo, para a barba, nem para a pele do rosto. O ideal é a gente sempre lavar com uma água morna, de preferência até fria. Agora no verão é mais fácil, né? Nem penso em ligar aqui o chuveiro. Mas no inverno, por exemplo, é super comum a gente tomar um banho bem mais quente. Então se não der para tomar aquele banho gelado gostosão, pelo menos na hora de enxaguar o rosto, deixa a água fria. Você vai ver como faz uma diferença no brilho, na maciez da barba, do cabelo, de tudo. E aí saiu do banho, a lógica é, vou secar a barba, pegar uma toalha e esfregar para deixá-la super seca e depois vir com a hidratação, né? Só que desse jeito você não está secando, você está praticamente lixando a barba e o seu cabelo. É que o fio da barba, o seu cabelo, quando ele está molhado, ele fica mais inchado, ele fica mais elástico. E aí quando a gente esfrega a toalha com força, a gente acaba causando ali um atrito muito forte entre os pelos e quebrando a cutícula do fio. E aí, cara, isso acaba causando um frizz eterno. Sabe aquela barba toda espigada, armada, que nem hidratando depois resolve direito? Muitas vezes é a gente que acaba causando isso meio que brigando com a toalha. O mesmo também acontece se você vai logo para um secador de cabelo e usa ele na temperatura máxima, super quente. O problema que a gente tinha com a água quente, e se você resolveu isso lá no banho, você acaba transferindo agora para a hora de secar, usando um vento super quente no pelo. Por isso que o certo na hora de secar a barba não é fazer essa esfregação toda, é pegar uma toalha e apalpar só assim, para tirar o excesso de água. Aliás, ó, essa toalhinha da sobrebarba é perfeita para isso, viu? Ela absorve super bem e é fácil de carregar para qualquer lugar, fica a dica. E se você for usar um secador de cabelo, não vai naquele vento quente não, vai no vento mais frio, usa ele com uma distância maior, fazendo o movimento sempre, sem ficar focando no lugar só. A gente não precisa de um vento quente para secar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre secador de cabelo, algumas dicas de como usar melhor, vou deixar o link aqui também na descrição, depois dá um pulo lá. E na hora de desenhar a barba, a gente pega a lâmina, olha no espelho e já pensa, né? Vou subir essa linha aqui, ó,
para ficar com o pescoço limpo, um rosto bem desenhado, um rosto magro. O problema é que subir a linha aqui do pescoço, deixando mais próximo da mandíbula, não dá uma sensação de mais limpeza, de barba mais bem aparada e nem diminui a coceira que pode causar aqui no pescoço. Quando a gente sobe muito essa linha quase próximo aqui da mandíbula, o que acontece é que quando a gente baixa o pescoço, qualquer movimento que você pode fazer com a boca, abrindo mais, a pele aqui, onde era para ter barba, acaba aparecendo e fica parecendo uma papada. A barba é para crescer aqui na linha da mandíbula e também um pouco aqui embaixo, até o pomo aqui de Adão. E aí, para muita gente que quer esconder uma papada de fato que pode ter aqui, acaba na verdade colocando um holofote nela. Por isso, a regra é a seguinte: na hora de fazer essa linha do pescoço, bota o dedo aqui, logo no pomo de Adão, aqui no gogó, e tudo que tem para baixo dele, você pode raspar, mas mantém a parte de cima. Eu sei que pode mudar um pouco de pessoa para pessoa, cada um tem um formato, né, diferente. Uma linha também que você pode ver é quando você olha para frente, deve ter uma dobrinha aqui. E aí você usa essa linha como uma marcação. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre justamente como aparar a linha do pescoço e as vantagens da gente fazer isso, né? A coceira que dá aqui no pescoço em muita gente quando tá começando a deixar crescer a barba é real. E a gente pode diminuir bastante mantendo essa linha do pescoço bem aparada e com frequência. Mas o cuidado aí é para não subir ela demais. Tem gente que fala para botar 2 dedos, 1 dedo. Eu vou ali no máximo 1 dedo. Para mim, no caso, é muito em cima dela. Então, dá uma olhada também em você, sabe? Se olha no espelho, tira uma foto de lado, olha como ela fica depois que você faz a linha do pescoço, depois que você vai no barbeiro e entende para você onde é que fica a sua linha ideal. E aí, para fechar, balme, óleo para hidratar, né? Se faz bem, se hidrata bem, então vamos exagerar e usar o máximo possível que isso vai dar bom, certo? Errado, meu amigo. Aqui menos é mais. Mesmo o melhor óleo do mundo, esse feito com só ingredientes vegetais, sem silicone, com óleos mais leves, que não entopem os poros, se você usa demais, no mínimo você está gastando óleo à toa. Ele não vai ser 100% absorvido tudo aquilo, quanto mais óleo melhor. O mesmo vale para o balme de barba, com um agravante: se você usa demais o balme, ele pode, depois que secar, criar uma película que ele cria mesmo, que é protetora, mas se ela é muito grossa, você começa a perceber ela. Além disso, a pele tem ali um limite do que ela consegue também absorver, né? Do quanto vai ser benéfica a hidratação. E aí você fica com aquele exagero de balme ou de óleo sobre os pelos da barba e ela pode ficar até brilhante, mas aí não é um brilho de saudável, é um brilho de estar engordurado mesmo, pesado. Quando alguém passa a mão, ela tá com aquela sensação de melado. Se você abraça alguém e encosta, a pessoa percebe que ela tá muito oleosa. E não é isso que a gente quer. Fora que isso acaba atraindo poeira, sujeira, muito mais fácil. A gente termina o dia com a barba super suja. O segredo é começar com pouco. Se você ainda não sabe a quantidade exata de balme ou de óleo que você vai usar na sua barba, vai com menos do que você acha que deveria ser. Pinga 2 gotinhas, 3 gotinhas de óleo na mão, esfrega na mão antes de aplicar, não joga direto e sente, dá uma olhada. Às vezes a gente espera ter um brilho imediato, um efeito que, sabe, na hora que usou já vai fazer uma super diferença, mas é um tratamento constante isso. A sua barba ela pode estar mais ressecada por vários motivos: falta de hidratação, de beber mesmo mais água durante o dia, que são coisas que vão fazendo bem para sua pele, para sua barba, para o seu cabelo, mas não imediatamente. O uso de um balme, de um óleo, ajudam muito nisso, mas também é um uso constante. Você vai perceber a diferença do que é um brilho por ela estar saudável, de um brilho por ela estar com algum produto como um silicone que deixa ela brilhando na hora, mas acaba entupindo os poros e fazendo mal para a pele. Depois de usar tanto balme quanto óleo, a sua barba precisa ficar macia ao toque, mas ela também precisa ficar seca ao toque. Se ela tiver com uma sensação de gordurado, provavelmente você está usando demais. A barba precisa absorver o produto que você está usando e não se afogar nele. Por isso, escapar desse mundo invertido de cuidados com a barba é muito fácil. É só você seguir a lógica certa, os produtos certos, com a técnica certa, na quantidade certa. E não tem muito segredo. E aí, você já se identificou com algum desses erros aqui de rotina? Você já cometeu algum deles ou ainda faz algum deles e agora vai mudar? Me conta aí nos comentários, cara, vamos trocar uma ideia.
E aí aproveita que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, ó, clica por aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até! Não quer sair do meu colo, não. Não tem jeito. Eu preciso, Coguzinho, dar só uma arrumadinha.